Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês mais uma história presente no livro Contos do Boca do Inferno, também da Luva Editora. Todas as informações acerca da obra estarão na descrição do vídeo. Bom, mas antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar para alguém que você pense que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal. É rápido e você me ajudaria bastante. Lembrando que, por enquanto, a frequência dos vídeos está todas as terças e sábados, a partir das 18 horas. Bem, vamos lá? Na Cidade do Deus Enterrado, por Larissa Prado. Escrevo estas linhas sob forte impressão de que meu crânio está prestes a expulsar massa encefálica para todos os lados. Ainda assim, meus dedos doloridos continuarão movendo-se, feito um autômato, quebrado, mas ativo, morto, mas ainda vivo. Demorei a encontrar papel e espero que estas poucas páginas de jornal antigo consigam conservar a minha história para quem porventura sair à minha procura. A esperança, bem como quaisquer sentimentos humanos, me abandonou há tempos. Preso neste lugar de poeira de sangue, aos poucos me esqueço quem fui e o que sou. Tento rememorar o que houve comigo. Davi, 25 primaveras completas, um homem comum, nascido e criado numa cidade comum, conheceu o que há de mais inconcebível para a cognição humana. Nunca ouvi falar em Copal. Cheguei aqui por acaso. Foi um acidente. Não era para estar aqui, muito menos permanecer. Lugar errado, hora errada. Nunca imaginei que meu fim seria numa cidade cravada no coração da terra, uma tumba a céu aberto. Não sou do tipo explorador e sempre fui arrebatado por temores de que pudesse me perder em aventuras arriscadas, com amigos que são do tipo aventureiros. Não era para eu ser o vivente de experiências tão escabrosas. Minha mente nunca esteve apta para tal e desconfio que a mente de ninguém estaria. Nem o mais sábio dos sábios, nem o mais astuto dos cientistas. Vivencio experiências que se alimentam da sanidade. Respiro fundo a cada frase, reviro memórias desfocadas, conservando o meu último fio de razão. Escrevo tal relato para que no futuro saibam o que se passou comigo neste lugar de assombros e penúrias. A estrada para Monte Alto estava nublada, mas nada que anunciasse chuva imediata. Nuvens esparsas e carregadas deslocavam-se aqui e ali. Logo se dissipariam com força do sol e que teimava permanecer no céu. Experiente em decifrar alterações climáticas, apostei que daria tempo de alcançar o grupo e então colocaríamos as bicicletas para subir a trilha depois de um lanche reforçado. Era um programa habitual. A trilha era segura e conhecida dos ciclistas. Tinha feito o trajeto pelo menos 5 vezes nos últimos anos. Pedalava tranquilo, devidamente equipado e focado na estrada. Por medida de segurança, me mantinha sempre após a linha que separa acostamento da rodovia. Foi questão de milésimo. Senti um impacto me arremessar para longe. Voei de braços estendidos na tentativa de proteger a cabeça ou de me agarrar em algo. Devo ter rodopiado alguns minutos que pareceram horas intermináveis despencando no nada. Quando meu corpo caiu, a onda de dor escalou minhas costas, me deixando paralisado por um tempo. Pude observar o enorme redemoinho de poeira vermelha bailando para longe, sacudindo árvores e pondo de quebrá-las e sugá-las para dentro de si. Coisas giravam dentro dele, coisas que chiavam. O céu estava escuro como meia-noite e eu me percebi completamente sozinho, jogado no descampado ao lado da rodovia. Não sei de onde veio aquele vendaval
e muito menos a origem do redemoinho. Não chegava a ser um furacão ou algo do tipo. Era um movimento de ar e terra estranho, como se um vórtice fizesse da terra um mar e sua origem abria-se do solo para cima, e não o contrário, como costumamos ver em tais fenômenos. Ao meu redor não estava nada do que era meu. A bicicleta e minha mochila engolidos por aquela força. Restou apenas as roupas do corpo e capacete rachado que me protegeu de uma contusão mais grave. O meu pescoço doía e a cabeça acompanhava o ritmo giratório do redemoinho comum. Ele foi para longe, deixando atrás de si sulcos na terra rachada. Demorei um tempo para me recompor. Àquela altura, estava mergulhado numa sensação inominável de inexistência, porque nada mais parecia real. Levantei, me esforçando para ficar de pé sobre pernas trêmulas e corpo em espasmos. Nunca tremi de medo como naquele dia. Eu nunca senti o gosto arenoso e sanguinolento do medo que escalou minha garganta e explodiu em lágrimas. Arrastei-me até a beira da rodovia. O céu permanecia escuro a despeito do calor que fazia suor escorrer por minhas têmporas e axilas. Parei e olhei a imensidão serpenteante daquela estrada deserta. Acenei para o nada, primeiro apenas com uma das mãos, amedrontado demais para qualquer gesto mais brusco. Passado algum tempo, estava no meio da estrada, os braços segurando o capacete sobre a cabeça, gritando por ajuda que acreditava que nunca viria. Os faróis surgiram ao longe, 2 olhos reluzindo na escuridão. O alívio relaxou meu corpo e não consegui me manter de pé, caí de joelhos ali mesmo. O carro avançou. Não existia sinfonia mais agradável do que o som do motor aproximando até frear à minha frente. Levantei os olhos procurando pelo rosto do motorista atrás do volante. Demorei a focar, tamanho desespero que me deixava míope e desnorteado. A sombra meneou a cabeça e a porta do passageiro abriu, convidativa. O primeiro detalhe que chamou minha atenção foi o formato da cabeça do motorista. Enterrada no pescoço, parecia maior do que qualquer cabeça humana que já vira. O nariz se resumia a cavidades esculpidas num rosto magro de olhos enormes. E lábios protuberantes escondiam uma arcada dentária maior do que o maxilar. Uma mistura de sapo cururu com olhos de animal notívago. Ignorei a má impressão da sua aparência. Cansado demais para me ater a esses detalhes, afundei na cadeira do carro e cochilei com um sacolejar na estrada esburacada. Despertei, sacudido pelo meu motorista. Ele grunhiu, não era do tipo falastrão. Desci em Copal, onde o céu está sempre escuro, mas faz um calor sufocante o tempo inteiro, como se o solo da cidade tivesse engolido o sol. Atravessamos ruas poeirentas, de terra batida. Os pés ardem em brasa o tempo inteiro. Caminhamos sobre vapores tóxicos que subiam de rachaduras no solo. O motorista me levou primeiro para uma casa que julguei ser a sua. Almejei água, comida e um lugar para descansar. Quando entramos, notei que havia outras pessoas como ele. Todas possuíam a mesma fisionomia. As mulheres diferenciavam pelos cabelos, às vezes tão longos que alcançavam os calcanhares. Neste lugar, não seguem nenhuma regra de higiene ou civilidade. Deitam encolhidos direto no chão, caminham com poucas ou quase nenhuma roupa. Vi partes íntimas e medonhas dos copalenses e compreendi que o ser humano não passa de mais um animal do esquema da cadeia alimentar. Permaneci ali parado, aguardando algum gesto de hospitalidade. Fui esquecido, passaram por mim como se não existisse, e as poucas pessoas que me deram atenção apenas cheiraram o ar que me cercava e mostravam dentes podres e fétidos a qualquer movimento mais brusco que fizesse. Assim, perambulei pela cidade em busca de alguma ajuda. Encontrei apenas vazio, tanto no ambiente quanto nos moradores. Tudo desprovido de vida, estagnado. Aves carniceiras agrupavam-se em torno de cadáveres expostos, espalhados por becos e ruas. Cães vadios disputavam a carniça com enormes roedores de olhos vermelhos e dentes afiados.
Volta e meia algum conflito eclodia e pessoas se atacavam a socos, pontapés e dentadas. Descobri certo dia que uma das formas de entretenimento dos copalenses são as rinhas, um espetáculo de agressividade e desvario. Sempre considerei ato de extrema ignorância instigar animais a se atacarem até a morte para o bel prazer humano. Mas o que acontece aqui vai além da capacidade humana de tolerância. Não usam galos ou cães bravos. Se há um desentendimento, incentivam os envolvidos a se atacarem até a morte, cercados pela turba eufórica e uivante, a bater palmas e cutucá-los com pedaços de paus. Na maioria das vezes, ambos concorrentes acabam mortos, o que significa mais fonte nutritiva para o resto do pessoal. Havia um homem miúdo, meio cego, de estatura baixa, que andava arrastando uma perna defeituosa, gangrenosa, gabando-se de ter sobrevivido a mais rinhas do que a memória consegue guardar. Num dialeto estranho e carregado, ele berrava aos quatro ventos que poderia derrotar qualquer um que cruzasse seu caminho. Desde que cheguei, tento me manter fora de qualquer tipo de costume obscuro perpetrado pelos habitantes, mas não sei até quando vou conservar minha alma e mente incólumes à influência do ambiente. Quando respiro fundo, sinto a areia penetrar meus pulmões e me encher de algo pesado, metálico e quente. A mente é impulsionada para imagens de violência e loucura. Perdi a noção de tempo e aos poucos perco a ideia de quem fui antes de chegar a Copal. O céu escuro não me deixa adivinhar que hora é, em que mês ou ano estamos. A sensação é que estive aqui a vida inteira. Durante muito tempo, tentei encontrar uma saída, mas ao atravessar as fronteiras encontro sempre o mesmo lugar, o centro da cidade, cercado por morros. Um povoado que cresceu dentro de uma profunda depressão, como fungos. Copal é apenas um buraco quente e asfixiante. Exercitei a fala para não me esquecer, conversando comigo mesmo, criando histórias fantasiosas sobre minha própria existência. Por algum tempo, o poder da imaginação me livrou do fardo terrível de estar aprisionado neste antro de bestialidade. A fome é enlouquecedora e, apesar de todo o meu esforço em me manter fiel à civilidade e à formação moral na qual fui tão rigorosamente criado, me envergonho em confessar que aderi aos hábitos canibais cultivados por essa gente animalesca e vil. Cambaleante e fraco, meus pés esbarram em alguma massa morta, chamariz de moscas e ninho de larvas. O fedor não me afastou. Pelo contrário, a saliva preencheu a boca. Há tempos não sentia a textura e sabor de carne. Então me abaixei e, com lágrimas nos olhos, devorei o resto de carne apodrecida que facilmente descolava dos ossos. Disputei o banquete com corvos, baratas e ratos. Em poucos dias, me vi como um agores, bebendo sangue em crânios humanos, cobertos de poeira. Pior do que fome é a sede, e ela pode nos tornar hematófagos. Não há religião nem Estado que moralize os copalenses. É o que pensava até pouco tempo. Todo fim de tarde, quando o céu se torna mais escuro do que o normal, eles se reúnem em um círculo que dão as mãos e entoam cantigas que atravessam os lábios comprimidos. Uma mulher velha e com trejeitos de sapo se contorce no chão, nua e em gestos orgásticos copula com a terra. Rajadas de vento lambem seus cabelos crespos e abrem suas pernas trêmulas. Nunca entendi com que intuito fazem isso. Talvez para comemorar o fim do dia, mesmo que não se saiba quando inicia e termina o prazo de um dia em Copal. É o mais próximo de algum ritual religioso que presenciei e tão grotesco quanto qualquer episódio saído de alguma história mirabolante sobre magia negra. O tempo perdeu qualquer significado. Não sei se estou nessa cidade há dias, meses ou anos. A ausência do sol, o céu escuro, nos mergulha numa temporalidade desgastante. Sem referenciais de tempo, nada de fato se altera. Foi numa de minhas perambulações pela cidade, levado por impulsos de libertação em busca de uma saída, que encontrei o Homem Cinza. Ele nunca me falou seu nome, e a forma que eu encontrei de nomeá-lo foi através da cor de sua pele. Vive manchado por grossa camada de cinzas,
como se fosse uma estátua petrificada por resíduos vulcânicos. O homem cinza permanece sentado, de olhos fechados, como um hindu em meditação. Inabalável, imóvel. Ele não se parece com os copalenses. É mais próximo das pessoas com quem convivia. A barba longa não deixa observar seus traços, mas apesar da familiaridade humana, do alívio ao me deparar com alguém próximo da espécie a qual pertenço, quando seus olhos abrem, são mais assustadores do que as práticas e feições copalenses. Os olhos são vácuos rodopiantes. Se você olhar por muito tempo, é tragado pelo vórtice, mesmerizado e triturado. O homem cinza traz redemoinhos de destruição no fundo das pupilas. Por sorte, ele os mantém fechados na maior parte do tempo, mas o movimento intenso que tremula as pálpebras é perturbador. Foi somente na segunda vez que o vi que reuni coragem para abordá-lo. Permanecia sentado, como sempre, sobre a elevação no solo, sem prestar atenção em nada à minha volta, apenas na figura esdrúxula. Parei a alguns metros de suas costas desnudas e ossudas. Pode chegar mais perto. Para meu espanto, ele falou em português claro, meu idioma, e não o dialeto estranho e murmurado dos outros habitantes. Me aproximei por fim, e a paisagem que se estendeu à minha frente suspendeu meus sentidos e aniquilou a réstia de sanidade. A cratera percorria a terra numa extensão infinda que se perdia no breu, como se algum meteorito tivesse colidido e esculpido ali, formando uma enorme vala de fendas sulfurosas por onde vapores esverdeados escapuliam, estourando no ar. Você quer me fazer perguntas, o homem chiou. Observei seu rosto de perto e seus lábios não se moviam. A voz estava dentro da minha cabeça. Tudo que você vê é limitado. Sob seus pés dorme a verdadeira realidade. Será que está pronto para isso? Observando com atenção o solo acinzentado, notei formas estranhas cravadas na terra. Como se hipnotizado, desci da elevação. O homem cinza continuou falando na minha cabeça. Ele estava aqui antes de nós. Soterramos sua casa, mas não seu espírito. Quando o sangue cai sobre a terra, ele se alimenta da sanidade dos homens que voltam à sua essência. Animais, movidos por instintos. Meus pés ardiam, bolhas estouraram sob a pele castigada. A terra, em frêmito, me fez vacilar. Quase caí algumas vezes. Estava cercado por um cemitério de estátuas de pedra. A menor delas passava de 2 metros. Todos eram de uma estranha figura. Bocarra de presas enormes, espécies de carrancas. No centro das bocas escancaradas girava um vórtice fluorescente. O brilho era inebriante. Um assombro de beleza que jamais capturei em nenhuma experiência humana anterior. Aquelas cabeças não tinham corpos e em pouco tempo estavam cobertas pela poeira que a brisa quente soprava. Voltei para a elevação, mas perdi o homem cinza de vista. Ficou apenas o aroma pútrido de carne estragada que ele exalava. Olhei na direção da enorme depressão e percebi que se parecia com uma vala a céu aberto. O que mais poderia estar enterrado ali? A voz do homem ecoou nos meus ouvidos como algo que escutei há tempos e ficou registrado em memórias ocultas. Quando você sangra aqui em cima, ele se alimenta lá embaixo. Caminhei por algum tempo. Imagens das carrancas enterradas povoavam meus pensamentos. Os olhos reluziam em formas que se estilhaçavam e se juntavam de forma hipnotizante. Perturbado, eu senti que toda a minha existência era apenas uma ilusão, até aquele momento. Estive dormindo por muito tempo até me deparar com a verdade enterrada em copal. Enquanto a maioria desvia os olhos em preces para o céu, esquecemos que caminhamos sobre um ente vivo. O solo gemeu, como num grito abafado. O ruído começou baixo, como algo que subiu do solo e cresceu até se transformar num imenso redemoinho que escancarou a terra. Da distância em que estava, notei os copalenses reunidos no círculo, curiosos, encaravam a rachadura com olhares perplexos.
À medida que o ar violento abriu a fenda, eles se afastaram. Não vi medo em seus olhos. Eles uivavam em celebração. Era o redemoinho que me atingiu na estrada. Em Copal, as vozes que vinham do interior tinham mais força. Algo ancestral e inumano envolto em uivo gutural engolia tudo em volta. Muitos corriam ao encontro da força gravitacional e se jogavam às gargalhadas. Quanto mais corpos caíam no vórtice, mais alto ele uivava. O espetáculo piorou quando a fenda estreitou para em seguida se abrir num rompante de ventania mais intensa. O pessoal enlouqueceu. Foi o único momento desde que cheguei aqui que vi o céu se abrir e uma luz esverdeada subiu do meio da espiral. Meus olhos umedeceram, castigados pelo longo tempo na escuridão. Caminhei em passos trôpegos na direção da luz e do aroma inebriante que emanava do vendaval. Quando dei por mim, estava prestes a mergulhar no redemoinho. Encarei o abismo que girava e encontrei um olho de fogo no centro da terra, vermelho e pulsante. O olho de um deus enterrado. A voz retumbou na minha cabeça. Venha para casa. Estendi as mãos. O vento chicoteou, arrancando filetes de sangue que atiçou os copalenses em volta. Avançaram sobre mim sedentos, arrebataram meus dedos com mordidas. Como me acostumei a lutar pela pouca comida, afastei-os com empurrões e corri para longe do redemoinho de vozes e da celebração escabrosa, segurando as mãos próximas ao peito. A silhueta do homem se destacou entre o véu de poeira rodopiante. Segui seus passos e seu odor. Atordoado, não pude entender qualquer uma das sensações que me assaltavam. Era mais seguro segui-lo. Afastei da turba desgovernada que se atirava no vórtice e dobrei uma das ladeiras onde o chão tremia. A poeira invadia meu nariz e boca. Respirar estava cada vez mais difícil. Ele virou num beco e desapareceu. Fiquei parado, observando a escuridão do lugar, ignorando os ruídos da ventania e seu coral de vozes ancestrais e os gritos bestiais dos copalenses. Eu me sentei ali, fraco demais para continuar fugindo. Cada golfada de ar era uma bênção. E é onde escrevo essas palavras, com o sangue que verte dos meus dedos mastigados. Eles me encontrarão. Lutarei pela minha existência. Não me curvarei. Eu poderia comê-los um a um. Aos poucos, as cinzas cobrem minha pele, envolvendo meu corpo numa crosta espessa, como um cadáver petrificado por resíduos vulcânicos. A minha cabeça está enterrada no pescoço. Os dentes não parecem caber na boca. Limito minhas memórias de uma existência primal. Os odores e sons guiam os meus instintos. Lutarei, eu sei. Pouco resta sobre a ideia de civilização. O que fui é uma sombra que esvanece. Somos todos feitos de impulsos. A terra treme sob meu corpo. Ela geme e grita. Ele está prestes a levantar, eu sei, pois vi o olho do Deus enterrado, e ele sempre esteve aqui, no fim e no início de todas as coisas. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse livro é muito bom e se vocês quiserem comprar, como eu disse, as informações vão estar na descrição do vídeo. Bom, e é isso. Obrigada e tchau, tchau!